E olha, o Supremo Tribunal Federal, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, pode decidir hoje se Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. O ministro, inclusive, pode determinar a prisão preventiva do ex-presidente. A Janaína Camelo tem as informações direto de Brasília. Jana, boa tarde. Existe essa expectativa que hoje ele vá se pronunciar, mas não tem uma data exatamente certa, né, que ele pode responder aos advogados de Bolsonaro. Boa tarde para você, Márcia. Boa tarde a todos. O ministro, ele não tem um prazo. A expectativa é que seja em breve, viu? Ele não costuma demorar muito ali nas suas decisões. Então, a qualquer momento pode sair. É uma decisão do ministro Alexandre de Moraes em resposta a esses esclarecimentos que foram dados pela defesa de Jair Bolsonaro sobre um eventual descumprimento de uma das medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente, ali referendada pelo ex-ministro, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, referendada pela primeira turma também, no caso, a medida cautelar proibindo o uso de redes sociais. Então, só para explicar rapidinho, Márcia, o que aconteceu. Na segunda-feira, Bolsonaro ele iria dar uma entrevista a um veículo de imprensa. Esse veículo de imprensa, ele, na dúvida ali, peticionou aqui no STF porque a ideia do veículo seria transmitir ali a entrevista em redes sociais. Então, peticionou aqui no STF com relação ao alcance dessa medida cautelar. E aí que veio, então, esse despacho, primeiro despacho, né, do ministro Alexandre de Moraes, na segunda-feira, reiterando que a medida cautelar que proíbe o uso das redes sociais, também proíbe ele por intermédio de terceiros, e acrescentou que também não podia ser transmitido, retransmitido, nenhum conteúdo de vídeo, áudio, também em perfis de terceiros. E isso acabou acontecendo momentos antes de Bolsonaro dar uma coletiva de imprensa que estava organizada pela oposição na Câmara dos Deputados. Então, ele foi aconselhado pelos advogados a não dar essa entrevista de imprensa com relação a ele, diante daquele despacho do ministro Alexandre de Moraes. Ele não concedeu a entrevista de imprensa, mas a gente viu toda a história ali na segunda-feira, né, Márcia? Ele acabou ali mostrando a tornozeleira eletrônica, indignado, dizendo que estava sendo muito humilhado. E aí isso acabou repercutindo nas redes sociais também. O ministro Alexandre de Moraes, então, reuniu vários prints ali de redes sociais, de veículos de imprensa que publicaram ali essa fala de Bolsonaro. Então veio esse segundo despacho do ministro dando 24 horas para que a defesa de Bolsonaro esclarecesse essa fala, essa entrevista que ele acabou dando, mostrando a tornozeleira eletrônica. E nesses esclarecimentos que foram entregues ontem, no fim da tarde, aqui no STF, a defesa disse o seguinte, disse que a defesa negou que Bolsonaro tenha descumprido a cautelar, disse que Bolsonaro cessou a utilização das suas redes sociais e determinou que terceiros também suspendessem qualquer tipo de acesso, disse que em nenhum momento, de nenhuma forma, ao que se entendeu, foi proibido que o ex-presidente concedesse entrevistas. Então argumentou que na primeira decisão ali, na sexta-feira, não havia especificamente essa relação com transmissão, retransmissão de conteúdo, de entrevistas também por redes sociais de terceiros. E aí a defesa esclarece ali, diz nessa resposta a Alexandre de Moraes, que a replicação de declarações por terceiros em redes sociais não pode ser controlada. E por isso é alheio à vontade ou ingerência de Bolsonaro. E que assim o ex-presidente não pode ser punido. Então, essa foi a resposta da defesa de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai analisar isso. E aí, a depender do que ele entender, ele pode entender por revogar as medidas cautelares e decretar uma prisão preventiva. Mas essa não é a expectativa, viu, Márcia? Mas toda a atenção aí sobre qual vai ser essa decisão do ministro, que pode sair em breve. Perfeito, Jana. Obrigada pelas informações. Continua por aí que a gente volta com você já já. Mas agora eu chamo o Bruno Pinheiro, porque ele apurou desde ontem muitos bastidores envolvendo a situação emocional de Bolsonaro. Parece que ele não está reagindo muito bem, né, Bruno? Depois dessas medidas cautelares e de toda essa repercussão do caso pelo STF, né? Como é que os aliados estão dizendo que o ex-presidente tem ficado ali emocionalmente abalado? Ontem e hoje, na verdade, o ex-presidente está recebendo vários aliados, esses que estavam em seus estados e vieram para a capital federal, se reuniram em diversos encontros aqui. E durante essas visitas, no dia de ontem, o que eu ouvi com as minhas fontes
é justamente o seguinte, que o cenário é o mesmo após a derrota de 2022, quando Jair Bolsonaro ficou recluso lá na residência oficial no Alvorada. Ele acabou também com uma complicação de saúde e os que iam visitar Jair Bolsonaro viam um homem muito abalado, que estava realmente sem entender ainda o que estava acontecendo. O que eu ouvi de fontes é que este foi o cenário, que eles encontraram Jair Bolsonaro na mesma situação do pós-eleição em 2022. De acordo com relatos, Jair Bolsonaro estava então abatido e ainda sem entender esta decisão do Supremo Tribunal Federal, que não estava muito bem amarrada, o que está autorizado, o que não está autorizado, e com receio de uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí o que eu ouvi é o seguinte, que é até difícil de falar alguma coisa de conforto diante desta situação de momento. Então, os parlamentares estão indo lá numa forma rápida, visita em solidariedade a Jair Bolsonaro e condenando também estas medidas cautelares que foram impostas a Jair Bolsonaro. Hoje ele chegou logo cedo, acompanhado do seu filho, que é vereador, Jair Bolsonaro, que é o Renan Bolsonaro. Eles estão lá na sede do Partido Liberal, aguardando então, com muita expectativa, o que o ministro Alexandre de Moraes vai responder em relação à justificativa dos seus advogados que foi enviada no dia de ontem. Márcia. Perfeito, Bruno. A gente vai comentar com os nossos analistas agora esses bastidores. Eu trago você comigo também, pode vir junto, porque eu vou querer a sua opinião ainda hoje, em tempo real, na nossa enquete que tem a ver sobre esse assunto, tá bom? Eu chamo então a Ellen Brown, que é jornalista, bem-vinda, e o Luiz Augusto Durso, também advogado, que são os nossos analistas do dia. Começando com a Ellen. Ellen, você acredita que é o momento do STF pegar mais pesado realmente e pedir essa prisão do ex-presidente ou ainda não? Olha, Márcia, o que eu posso falar do ponto de vista onde eu analiso, né, como uma pesquisadora que faz pesquisas qualitativas, sente o chão, o pulso, né, das pessoas, é que existe nesse momento uma tensão clara que é a seguinte: quando o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, e põe essas novas cautelares na segunda-feira, não foi unânime a aprovação. Houve ali a discordância de Luiz Fux. E isso, embora na prática não tenha mudado o resultado da votação, dá um sinal moral ao STF. Desejava-se ali uma unanimidade que não existe. E, por outro lado, o STF também avalia as vozes da rua. No último final de semana, essas vozes não foram tão volumosas quanto se esperava. Então, isso acaba dando o clima de momento dentro do STF. Em relação à base bolsonarista, aí eu posso falar pelas qualitativas, pelo que a gente conversa com as pessoas, vai analisando nos grupos focais. Tem dentro do bolsonarismo uma clara divisão. Uma parte das pessoas acha que é momento de radicalizar o discurso bolsonarista, porque acredita que vai vir um endurecimento, sim, do STF. Uma outra parte está um pouco cansada desse esgarçamento das relações institucionais de Bolsonaro com o STF e agora, enfim, com uma participação internacional. Está achando que essa figura ícone levada até o fim do martírio estressa também um projeto de país. Então, há uma clara divisão nesse momento, tanto na base bolsonarista quanto dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, que ontem claramente mostrou que não está unânime para tomar alguma atitude mais agressiva agora. Obrigada, Ellen. A gente continua com você, mas agora eu vou chamar o Luiz Augusto Durso para comentar também a defesa de Bolsonaro. Durso, eles colocaram ali que realmente não cabe ao presidente a responsabilidade por terceiros terem postado o que ele falou ali pela imprensa e pelas redes sociais. Você acha realmente que foi uma resposta que pode caber, nesse caso aí, ao STF? Márcia, Bruno, a toda a audiência da Jovem Pan, a Ellen aqui, minha colega, hoje comentando este programa. Bom, Márcia, eu acho muito improvável nós termos uma prisão nesse momento do ex-presidente Bolsonaro, por uma simples razão. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou explicações. Se ele, de fato, tivesse convencido que essas entrevistas do Bolsonaro violaram as medidas cautelares, ele já tinha decretado a prisão. Não abriria essa oportunidade de manifestação. A meu ver, essa oportunidade de manifestação foi muito mais um alerta a dizer: olha, eu vi que você deu a entrevista,
a meu ver, pode haver aqui algum tipo de violação, esclareça e pare. Eu creio que essa medida do ministro Alexandre de Moraes foi muito mais uma tentativa de alertá-lo para parar. Com relação à defesa do ex-presidente Bolsonaro, né, capitaneada pelo colega Dr. Vilardi, eu entendo que está muito bem amparado na lei. Nós temos uma dificuldade em encontrar as previsões aplicadas ao Bolsonaro, né? Não tem um rol taxativo de medidas cautelares como não dar entrevista em portais que vão divulgar isso na imprensa. E outra coisa, o que foi dito, né, conforme a sua pergunta, faz muito sentido. O Bolsonaro não tem controle sobre portais de imprensa, portal de jornalismo virtual. Ele simplesmente estava ali no momento em que ele mostrou a tornozeleira, etc., e alguém divulgou isso, mas ele não pode ser culpado ou ter uma medida mais gravosa aplicada ao seu caso em razão de uma conduta de terceiros. Por isso que eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes optou pelo meio termo. Abriu prazo para manifestação, não deverá aplicar a prisão nesse momento e fez, sim, um efeito que era esperado pelo Supremo, que era o Bolsonaro recuar um pouco com relação a essa exposição para a imprensa e para eventuais manifestações nas redes sociais. A gente viu que funcionou nesse primeiro momento, né? Ele está muito mais recolhido, está ali com os aliados, não está aparecendo para o público, mas nas redes sociais a discussão continua quente, inclusive sobre Eduardo Bolsonaro, que a gente vai entrar nesse assunto já já. Obrigada, Ellen e Durso, por enquanto.